Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Jesus, divino amigo, nesse momento, nós te suplicamos, Senhor, que tu permitas que em teu nome, que em nome dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, nossos guias e protetores, em nome de todos os espíritos que a serviço do Cristo trabalham pela paz da humanidade, em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por reiniciado o nosso Evangelho nessa manhã de segunda-feira, dizendo graças a Deus, graças a Deus. Na manhã de hoje, nós queremos lembrar aos nossos queridos companheiros da necessidade de darem o like, de assinar o canal, de compartilhar, acionar o sininho, o mais importante de tudo, para que nós tenhamos o nosso programa aceito pelo YouTube e levado a mais companheiros. Então, conto com vocês, tá bom? Bom dia, muito bom dia mesmo. Uma segunda-feira repleta de paz, amor, alegria, felicidade, saúde e prosperidade espiritual. Graças a Deus. Nessa manhã tão linda, nós vamos recorrer ao nosso livrinho com o qual nós estamos trabalhando, que é o Minuto de Sabedoria do Carlos Torres Pastorino, onde ele vem nos falar de trate com afabilidade a todos. E aí ele diz assim: o vizinho que senta ao seu lado na condução não é o seu inimigo, nem seu concorrente. Trata-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele para conquistar mais conforto. Dê mais conforto a ele. Mesmo insensivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Que Deus nos abençoe. Que paz, né, meus irmãos? Como todas elas, né? Mas nós ficamos logo a pensar que quando ele fala do vizinho sentar-se ao seu lado, na condução, nós podemos também interpretar que a condução é a vida, é o nosso dia a dia, e que aquele companheiro que está caminhando conosco numa tarefa, por exemplo, ele não é nosso inimigo, ele é nosso irmão. Ele não é nosso concorrente. E muitas das vezes, quando a gente está numa tarefa e se tem um companheiro ao lado, a gente fica sempre achando que aquele companheiro está querendo tomar o nosso lugar. E ficamos emitindo dardos negativos para ele. Tomara que fulano não vá hoje. Olha que coisa. Muitas das vezes, sem perceber que aquele companheiro nada mais é do que um irmão encaminhado. Além do mais, pela abençoada lei da reencarnação, nós não sabemos qual o vínculo real que temos com aquele companheiro. Então é preciso que nós o tratemos com afabilidade e doçura, para recebermos dele aquele sentimento de gratidão, que é o que ele fala aqui, que mesmo insensivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Mesmo ele não exprimindo com palavras, ele fica grato. E ele pensa bem de nós. Façamos isso, meus irmãos.
E teremos a chance de sermos muito mais felizes por tratarmos o assunto dessa forma. Ok? Quero convidar meus companheiros, minhas companheiras, a juntos nós orarmos. Vamos orar? Vamos começar essa semana orando? E orar nunca é demais, meus irmãos. Alguns companheiros às vezes me perguntam: Adilson, você não acha que todo dia eles lendo, estudando, orando, a mesma coisa, não é legal? Não. Eu acho que quanto mais nós orarmos, ainda é pouco, pela pequenez da nossa condição moral, nós precisamos orar muito. Orar quando acorda-se em gratidão a Deus por ter aberto os olhos. Orar ao sair de casa. Orar quando estamos na condução. Orar quando chegamos no nosso local de destino. Orar quando saímos. Orar quando chegamos em casa. Orarmos à noite antes de nos deitarmos. O grande problema é que muitos de nós ainda pensam que a oração ela precisa ter um monte de palavras, mas não é por aí. Aqui nós fazemos essa rogativa porque nós fazemos uma oração meio que em forma de uma vibração para as pessoas. Diríamos mesmo uma irradiação. Mas orar, somente orar, eu posso dizer assim: muito obrigado, meu Deus, pelo dia que me concedeste. Muito obrigado. Pronto, eu fiz a minha oração. Meu Deus, me abençoa a minha ida e a minha volta. Eu fiz a minha oração. Muito obrigado, meu Deus, porque eu cheguei aqui no meu trabalho bem, sem problemas. Fiz uma oração. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia que eu tive aqui no meu trabalho. Eu já fiz a minha oração. E assim sucessivamente. Precisamos estar atentos para entender essa diferença de oração e irradiação. Realmente, para fazer uma irradiação, aí fica difícil, na correria do dia a dia, toda hora o irmão parar para pensar em tudo isso. Mas aqui nós fazemos uma oração acompanhada de uma irradiação. E a proposta é nós orarmos e orarmos cada vez mais. Ok? Então vamos orar? Vamos orar juntinhos? Vamos? Então vamos. Jesus, bom e amado Mestre, nós te suplicamos, Senhor, que Tu permitas que nós possamos te suplicar que Tu nos abençoe. Abençoe a nós e abençoe aos nossos vizinhos de frente e fundo, lado a lado e alto e baixo. Abençoe os nossos lares, Jesus, também os dos nossos vizinhos. Abençoe aqueles companheiros que momentaneamente estão sem lares, dando a eles a certeza de que um dia eles voltarão a ter o seu lar. Abençoa, Jesus, aqueles irmãos que não te conhecem e que muitas das vezes não tem nem quem peça, nem quem ore por eles. Abençoa, Jesus, a nossa juventude, as creches, os orfanatos. Abençoa as crianças e aos idosos. Abençoa, Senhor Jesus, esses espíritos que agora estão encarnando no nosso planeta, que eles possam ser bem recebidos e que possam fazer bom uso dos seus livre-arbítrios. Abençoa também, Jesus, aqueles irmãos presidiários, aqueles irmãos que são governantes de nações, de facções, de grupos, que eles possam compreender, Jesus, que só o Teu amor constrói. Abençoa, Jesus, aquele povo naquela guerra insana
Abençoa também, Jesus, aqueles companheiros que trabalham lá voluntariamente, muitas das vezes arriscando suas vidas. Abençoa esses irmãos e deles a certeza de que Jesus é o engenheiro arquiteto do universo. Abençoa os companheiros que desencarnam através dessas guerras, dessas violências de todos os matizes. Queremos pedir pelos nossos irmãos que estão internados nos hospitais, nas casas de saúde, também aqueles que estão nas clínicas, aqueles que estão nos... meu Deus, fugiu a palavra. Só nas colônias, que eles possam ser também assistidos por Ti, Jesus. Queremos te pedir, Mestre amado, que Tu permita que dos laboratórios divinos recaia sobre a nossa água o bálsamo necessário para o nosso refazimento físico, mental, moral e espiritual. Queremos te pedir, Jesus, também pelos nossos animaizinhos de estimação, pelos lares em desarmonia, te pedir, enfim, Jesus, por toda a humanidade, esteja ela encarnada ou desencarnada, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz. Que Tu permitas, Senhor, que em Teu nome, que em nome de Bezerra de Menezes e de André Luiz, os patronos do nosso Evangelho, possamos nós interromper esse Evangelho e o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, votos de paz, mas é de muita paz, tá bom? Que tenhamos uma segunda-feira repleta de paz, amor, alegria, felicidade e evolução espiritual. Que nós nos façamos merecedores das graças do nosso Deus. E os deixo com aquelas 4 palavrinhas que são capazes de fazer com que nós encontremos a tão sonhada felicidade. As palavrinhas são sorte, saúde, sucesso e sabedoria, para distinguir uma coisa da outra. Que assim seja, graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus.